Bom dia, passando mais uma vez aqui pelo canal para trazer para vocês uma mensagem para as famílias. E nós vamos começar hoje uma nova série chamada Vida Comum no Lar. E estamos utilizando o texto de 1 Pedro 3,7, que diz o seguinte: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. O nosso dia a dia, ele é feito de várias tarefas que nós desempenhamos, né? A esmagadora maioria delas são tarefas chatas, enfadonhas, ordinárias, por não dizer, mas que precisam ser feitas. Não temos como fugir disso, né? Albert Schweitzer, ele dizia o seguinte, que grande parte do que fazemos na nossa vida é levar o lixo para fora de casa. Já que não tem outra maneira, já que isso faz parte da nossa vida, né? Todos nós temos que desempenhar essas tarefas que a gente muitas vezes gostaria de não fazê-las, mas fazem parte do nosso dia a dia. Por que não tentar, de repente, gastar o nosso tempo de uma forma mais proveitosa, né? Por que não fazer desse limão uma limonada, né? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre três áreas nessa série de tarefas que nós precisamos desempenhar para que nós, como equipe, especialmente o casal, como equipe, possa passar por essas coisas da vida, sobre essas tarefas, como a gente disse, que às vezes são trabalhosas, desgastantes, de uma forma mais proveitosa e menos desafiadora, né, como muita gente gosta de falar hoje em dia. Nós vamos falar sobre tarefas domésticas, que é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre responsabilidades paternas, no sentido de como dividir isso, né? E, por fim, finanças. Pode continuar. Não é um assunto agradável de se falar porque ninguém gosta de ficar tirando lixo, mas é um assunto necessário e não é um assunto que seja respectivo a mulheres, né? É um assunto que seja respectivo para a família. Não só o marido, mas os filhos também, em termos de contribuição, em termos de ajuda, e a gente vai tentar detalhar de uma forma mais prática para que isso possa ser vivenciado, né? Possa ser colocado no dia a dia. Então, as primeiras tarefas que nós abordaremos dentro dessas tarefas domésticas, ela fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho de equipe. Trabalhar como equipe, dividir tarefas, de forma que esse trabalho ele não fique enfadonho ou pesado para nenhum dos lados, né? É, Normalmente a gente tem a intenção de pegar, tipo assim, a tarefa que eu menos gosto, eu passo para outro. Mas na verdade não é assim. A gente vai ver por afinidade de tarefas. Às vezes a pessoa tem mais facilidade para fazer uma coisa do que outra. E ter sempre boa vontade para poder aprender, boa vontade para poder fazer dar certo e não fazer a tarefa de qualquer jeito. Ah, é só mais um evento para eu ter que ticar, eu vou fazer, acabou, acabou. Não é isso, é o cuidado, é aquele olhar diferenciado para que aquilo possa sair da melhor forma possível. Porque, na verdade, o trabalho não é feito para mim, o trabalho é feito para a equipe, né? É feito para dentro de casa. Ontem, na célula, nós estávamos discutindo sobre a palavra humildade, né? E a gente estava falando sobre isso mais aplicado, talvez, à questão da igreja, né? Sobre você ser humilde, de se esvaziar a ponto de fazer coisas que as pessoas acham que você não precisa fazer por causa do teu status social, por causa da tua formação acadêmica, seja lá o que for. Mas a humildade também se aplica para dentro de casa, né? Não tem trabalho que seja bom demais que você não possa fazer. Quando eu e Márcia estávamos vivendo o auge da nossa crise no casamento, uma das coisas que eu me lembro, assim, que me marcou também bastante, foi ter tido a consciência do quanto eu sobrecarregava a Márcia com os afazeres domésticos. Mas eu acho que qualquer pessoa sensata vai chegar à conclusão de que não tem, eu acho que não tem nada pior nesse mundo, ou nada assim pior no sentido de nada mais trabalhoso do que realmente as tarefas de casa. Não, ela nunca acaba, nunca acaba. Você sempre tem alguma coisa para fazer. Pô. Você acabou uma refeição, já está outra já na cara ali partindo, já precisando ser feita. Você lavou uma louça, já tem outra chegando. Pô.
Então, assim, o que que eu fazia de errado na nossa relação aqui? Eu achava que por ser o provedor, por ser o principal provedor, que eu já fazia demais. Eu trabalhava praticamente de 7 da manhã até as 7, 8 da noite, então eu chegava em casa, pô, era meu direito descansar. Mas eu não me dava conta, por exemplo, que eu tinha chegado em casa e tinha uma pessoa que também tinha passado o dia inteiro cuidando de filho, pô, cuidando da casa, cuidando, pô, de uma série de outras coisas, pô, pagando as contas, administrando lá. E não era justo, né? Eu achar que porque eu passei o dia no trabalho, porque o outro tinha tido uma vida melhor e ela deveria trabalhar. Então, uma das coisas que a gente precisou assim se ajustar foi justamente nessa questão da divisão de tarefas, né? Pode seguir. Bom, no segundo ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de lista de tarefas. Não é incomum, às vezes, você ver listas de tarefas em casa, situações que um faz ou que outro faz, ou coisas que precisam fazer. A lista não é o problema. O problema é como essa lista ela vai ser dividida ou vai ser aplicada. Porque ninguém gosta de lista de tarefas ou de atividades extras. Como a Alexandre falou, é cansativo, é chato, é enfadonho. Mas, por outro lado, todo mundo gosta de um ambiente cheiroso, todo mundo quer uma toalha lavada, felpuda, cheirosinha, aconchegante, né, para você se secar. Todo mundo quer um ambiente arrumado. Ninguém quer morar num chiqueiro. Então, existem tarefas simples, de fácil realização, como existem tarefas mais complicadas também. E até mesmo dentro dessas tarefas mais complicadas dentro do lar, existem tarefas que você vai realizar fora. Por exemplo, ninguém vai preparar uma comida se não tiver alimento dentro de casa. Então, tem ainda a lista do supermercado, tem um supermercado para fazer. Ah, você vai querer uma roupa arrumada, né? Ou uma roupa passada, ou uma roupa costurada. Mas se a roupa está no fundo do armário e essa roupa não chegar para a pessoa que vai, ou alguém que vai fazer isso, a roupa vai continuar lá. Então, existem tarefas a serem feitas de pronto, né, de uma lista que pode ser feita, mas tem aquelas que são embutidas, que fazem parte também, mas que não estão aparentes. Então, essa divisão, ela também existe, ela precisa ser compartilhada. É, e dentro dessa questão de trabalhar juntos, uma coisa que eu acredito que funcione bem é você saber também dividir o que que um faz melhor que o outro, né? Nem todo mundo tem habilidade para fazer bem tudo. Existem áreas que você tem mais jeito, você tem mais boa vontade, você desempenha com menos esforço e outros fazem com mais esforço. No meu caso em particular, para mim, lavar louça é terapêutico. Eu gosto de ficar parado ali por aquele momento, eu boto uma música, eu faço aquilo tranquilo, aquilo não me custa muito. É algo que para mim é bem tranquilo. Por outro lado, hoje, depois de ter tido algumas crises de coluna, né, varrer chão, por exemplo, é a morte. O simples de fazer compra, aquele abaixar, de pegar as coisas no carrinho, eu fico com a coluna doendo por boa parte do dia. Então, existem coisas que você vai fazer que podem ser divididas de forma mais tranquila e outras nem tanto, né? Mas é importante que se divida, né? Que o fardo não seja pesado para os dois, até para que os dois trabalhando juntos, eles consigam ser mais ágeis e sobrar mais tempo para que os dois possam se curtir, né? Para que eles possam fazer coisas realmente que eles gostam ou que sejam mais prazerosas, tenham mais tempo de lazer. E lembrando o seguinte, nada vem pronto. As coisas elas precisam ser construídas, né? Eu botei aqui como um exemplo que até no Jardim do Éden, Deus deu autoridade para o homem para que ele cuidasse do jardim. Então, no caso, entenda a humanidade. Ambos vão cuidar do jardim. Lá não tinha, com certeza, louça para lavar, não tinha móvel para arrastar, não tinha chão para poder varrer, mas tinham outras coisas que precisavam ser feitas. Tinha plantio, tinha cultivo, era parte da agricultura, com certeza tinha parte da pecuária, tinha coisas para poder serem feitas e aquilo ali deveria ser dividido entre homem e mulher para que as tarefas fossem bem feitas, né? A questão do cuidado com aquilo que Deus permitiu ou tem dado para a gente. Uma coisa que a gente listou aqui é o cuidado com o perfeccionismo, né? Nós já conhecemos algumas pessoas
elas são tão perfeccionistas, elas são tão exigentes nos detalhes do que fazer, do jeito de fazer, que acaba se tornando assim, irritante e acaba se tornando realmente difícil de conviver, né? Eu já conheci pessoas que por causa desse perfeccionismo, não sei se chamaria isso de fobia, ou outro tipo de doença, assim, mas a pessoa tinha era tanta Neuro. preocupação neura, talvez a neura seja a palavra melhor, com a limpeza de casa, por exemplo, que ela não gostava de sair, não queria tirar férias, não queria passear, porque ela se gastava realmente tentando resolver essa neura na cabeça dela, né? Então, cuidado com o perfeccionismo. E às vezes o perfeccionismo também te impede de obter ajuda. Às vezes, se você é aquele tipo de pessoa que acha que só você, que as coisas só estão certas se forem feitas do teu jeito, dificilmente as pessoas vão se sentir à vontade para talvez para te ajudar ou para tirar talvez um pouco do fardo dos seus ombros, né? A questão de aprender a praticidade e cuidar ambos do contexto, né, casa juntos, ele implica também algumas coisas. Às vezes é necessário que você se desfaça de algumas coisas ou retire algumas coisas, porque aquilo ali, já que você não vai ter tempo para arrumar, você não vai ter como utilizar, descarta. É menos coisa dentro de casa também. É, outra situação que eu sempre menciono isso, porque eu sempre fico falando com a minha mãe. Às vezes a gente, por ser mulher, né, tem muita atividade ou muitos locais que a gente vai, tem sempre brinquedinhos ou coisinhas, lembrancinhas que se ganham, né, para poder estar colocando dentro de casa. A gente vai acabar usando durante um tempo, depois aquilo ali vai ficar velho, não vai ter mais serventia. Então, não seja um acumulador também. Se não vai servir mais para você e está em bom estado, doe para outra pessoa, senão descarta. Se já está velho, não vai poder servir mais para nada. Bom, aceite a ajuda, né? E também se ofereça para ajudar. Esse é um ponto importante, né? Às vezes o outro não sabe, né? De repente não pede porque o outro também não se oferece, né? Então, na medida do possível, esteja disponível, né, para poder participar dessa divisão de tarefas, né? E por fim, nessas tarefas individuais que cada um faz, seja grato um ao outro, tá? Expresse a sua admiração, não é demais, tá? Toda vez que a Márcia faz algo por mim, principalmente no sentido de me entregar um prato de comida ou de fazer alguma coisa por mim, eu quase sempre, não vou dizer sempre, mas eu quase sempre digo, pô, muito obrigado, Márcia, obrigado. Porque não é da boca para fora, não, é de verdade, porque às vezes a gente não valoriza, ou pelo menos não expressa o bem que o outro te faz, né? Então, se você tem uma roupa lavada, se você tem uma roupa passada, se uma comida ficou pronta naquele momento, não foi do acaso. Não tem uma vara mágica que de repente você aciona e tudo acontece. Alguém se dispôs a fazer. Alguém suou, alguém transpirou ali, alguém desempenhou um esforço para fazer algo e ainda mais, para ficar bem feito, para que algo que acontecesse dentro de casa. Então é importante que você expresse a admiração. Isso ameniza talvez um pouco da dor, do cansaço, e é um reconhecimento que é verdadeiro e precisa ser genuíno dentro de nós, de ser realmente grato um pela vida do outro. É o que a gente fala, né? Alexandre costumava falar isso para as crianças quando elas eram um pouco menores. O fogão não faz a comida sozinho, a geladeira não fica cheia sozinha, a gente não tem vara mágica, a roupa não sai da máquina de lavar sozinha. A gente às vezes até vê na internet algumas brincadeiras desse tipo, né? A pessoa colocando bilhetinhos, né, ou roupa em cima da máquina, pratos ou panelas em cima do fogão. Não vai sair sozinho, tem que ter alguém ali para poder ajudar no processo. E lembre sempre que se o teu cônjuge te abençoar com uma saída, é, um tempo ali que vocês vão utilizar juntos, né? Lembra sempre, é um gasto financeiro, é uma distância, um tempo que vai ser gasto, pensar no local que ele está querendo te levar, o que vocês vão sair juntos,
seja juntos, seja grato por isso também, porque é uma forma de você estar sendo abençoado. A gente, durante algum tempo, a gente, quando é possível, a gente faz. Durante a semana a gente almoça em casa, final de semana a gente sai, porque me dá um descanso da cozinha e a gente tem uma oportunidade de poder estar saindo, fazendo alguma coisa. Nem sei, às vezes você não vai ter condição financeira de fazer isso. Na atual conjuntura que o país está passando está difícil, mas invertam os papéis. No final de semana, vai o outro para a cozinha, ou ajude pelo menos numa forma mais significativa, né? E lembre-se sempre de fazer o outro feliz. Atos de serviço, eles são uma expressão de linguagem do amor. E pode, de repente, não ser a sua expressão, mas vai ser a expressão do outro. Então, se amem dessa forma também, fazendo com que o outro seja abençoado, diminuindo as suas tarefas, diminuindo um pouquinho o fardo. Que Deus possa estar te abençoando, que essa palavra tenha sido útil. Não é uma palavra só para mulheres, é uma palavra para homens, é uma palavra para filhos, que vocês possam colocar, né, algumas situações, conversar, colocar essas situações em voga dentro da vida de vocês, colocar na prática. E se você não nos segue, siga lá no canal Ministério Farol para Famílias, tem outros vídeos, outros materiais, e essa série a gente vai dar continuidade dela com mais 2 vídeos. Então seja abençoado, assim como ele tem nos abençoado. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia.